que os irmãos localizem, por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo de número 1. Quantos encontraram, digam amém. Eu vou ler, por favor, acompanhem a leitura em sua Bíblia. O apóstolo diz assim: não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não matarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com os bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, porque o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhemos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Jesus ou de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve o altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que se alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Amém? Tome, por favor, o seu assento, por favor. Meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais nesse texto, para que os irmãos compreendam aonde que esse texto ele está inserido no contexto desta carta. Eu preciso fazer essas considerações, porque quando a gente lê esse texto, se nós fizermos um recorte só do capítulo de número 9, talvez esse texto nos conduza a uma interpretação um pouco limitada. Mas se faz necessário eu explicar algumas coisas para os irmãos. Em primeiro lugar, o capítulo de número 9, ele é a sequência da resposta que o apóstolo Paulo dá à igreja de Corinto, quando eles perguntam acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, o capítulo de número 9, que nós acabamos de ler, ele compõe a segunda parte da resposta do capítulo 8, e ele vai trazer para nós alguns argumentos que o apóstolo Paulo dá
para a igreja de Corinto, com o objetivo de esclarecer as dúvidas referentes à liberdade cristã. Por que liberdade cristã? No capítulo de número 8, Paulo começa a esclarecer àqueles irmãos as perguntas acerca das coisas ou dos alimentos sacrificados aos ídolos. No capítulo de número 8, Paulo começa a esclarecer um problema muito sério que acontecia naquela igreja. Os irmãos sabem, eu já trouxe em outras exposições, que a cidade de Corinto era uma cidade que era praticamente um centro de idolatria. Ali existia um templo de uma deusa que ela oferecia cultos pagãos. E muitas pessoas culturalmente, tradicionalmente, se dirigiam para Corinto para oferecer culto a esta deusa e também participar das orgias que aquelas sacerdotisas ofereciam, especialmente para os homens que passavam por ali. Eu disse aos irmãos que Corinto era conhecida como uma cidade da prostituição. E era prostituição física, ou seja, de relacionamento sexual, e também era de prostituição espiritual, uma vez que aquelas sacerdotisas, elas ofereciam cultos também a algumas divindades, entre elas a deusa Afrodite. Isso faz parte da cultura grega, uma vez que Corinto era uma cidade grega, então eles estavam ali totalmente inseridos dentro daquele contexto. Uma vez dito isto, nós precisamos compreender que os crentes que se converteram em Corinto, depois que Paulo evangeliza, depois que Paulo prega e vai fundar aquela igreja, muitos ainda tinham dificuldades de conviver em Corinto, porque eles sabiam que boa parte das carnes que as pessoas consumiam naquela cidade eram carnes oferecidas às divindades pagãs, como a deusa Afrodite. Era mais ou menos assim que funcionava. Para comercializar, para vender indulgências, para vender culto, aquelas sacerdotisas pegavam aquelas carnes, ofereciam às divindades e faziam ofertas ou promoções ou marketing, ou faziam propaganda que as pessoas que consumiam aquelas carnes, especialmente os homens, eles teriam mais fertilidade. Se eles consumissem aquelas carnes, por exemplo, se fosse dono do agro, se tinham plantações, se tinham, por exemplo, animais, se tivessem ali qualquer coisa que envolvesse a parte rural, eles também teriam tempos de prosperidade. Então era esta oferta que a deusa Afrodite oferecia. Tanto é que a cultura grega nos traz a informação que algumas pessoas usam até hoje alguns tipos de medicamento que estão relacionados com ações ou reações afrodisíacas. Tudo isso tem a ver com a deusa Afrodite. Então lá existia um templo que tinha lá aproximadamente 1000 prostitutas, e essas prostitutas faziam sacrifícios dessas carnes, ofereciam a esses deuses, e as pessoas da sociedade de Corinto acabavam consumindo parte destas carnes que eram oferecidas aos ídolos. Isso vai se tornar um problema para a igreja, porque as pessoas que se convertiam, muitas tinham clareza que aquelas ofertas, que aqueles deuses não eram verdadeiros. Existiam ali na igreja de Corinto pelo menos 2 grupos. Um deles tinha essa consciência. Eles sabiam que aqueles deuses, que aquelas ofertas, que aqueles cultos, nada mais passavam de oferendas, porque eles acreditavam que existe só um único Deus Pai, que é sobre todas as coisas. É a fé que nós carregamos, é o Deus que nós cremos, é o Deus da Bíblia. No entanto, lá existia um segundo grupo.
Esse segundo grupo, eles tinham uma consciência mais fraca. Enquanto o primeiro grupo era considerado o grupo dos fortes, porque criam de forma inabalável num único Deus, o segundo grupo, ainda por influência da cultura grega, eles se sentiam escandalizados por perceber se alguém estivesse tendo a possibilidade, ou se eles presenciassem alguém comendo aquelas cartas, eles ficavam escandalizados, como uma pessoa que recebeu Jesus, que conheceu a palavra, ainda come dessas carnes oferecidas aos ídolos. A Bíblia, e Paulo vai chamar esses irmãos, vai denominar esse grupo de fracos. Quando Paulo chama um grupo de forte e o outro grupo de fraco, Paulo não está falando de força física, Paulo não está falando de saúde, Paulo não está falando de idade, Paulo não está falando disso. Paulo está dando um adjetivo mais do ponto de vista espiritual. Eles eram fortes, alguns, porque acreditavam piamente que é só um único Deus que nós devemos adorar. Logo, se eu chegasse lá no açougue e comprasse uma carne e preparasse essa carne para a minha família, eu ia dar graças a Deus, ia comer essa carne e não teria nenhum problema. Agora o segundo grupo ainda estava passando por um plano de desenvolvimento. Eles haviam se convertido, mas ainda comer carne oferecida aos ídolos, ou comer as carnes que eram vendidas no açougue, ou participar de uma refeição na casa de um amigo, ainda era uma situação constrangedora para eles. Eu posso abrir um parênteses aqui para vocês entenderem mais ou menos o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui muito particular. Eu passei dos meus 14 anos até os meus 20 anos fora do Evangelho. Nesse período, é claro, você comete um monte de coisa que não agrada a Deus. Você começa a se envolver com algumas festas, com algumas músicas que literalmente não são cristãs. E eu me lembro que eu tive a facilidade de fazer algumas vezes parte de eu não sei como é que é o nome agora, mas era como se fosse uma banda de pagode. Imagine o pastor pagodeiro, né? Ninguém tem noção do que é um pastor pagodeiro, né? Mas enfim, eu fazia parte, de vez em quando eu ia para o palco, tocava junto com eles e cantava aquelas músicas. Eu estou fazendo esse parênteses aqui, porque o diabo está esperando um vacilo da juventude, um vacilo dos adolescentes, para pegar todo o talento que você tem para cantar para Satanás, para cantar para a prostituição, para fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. Infelizmente o pastor Eliel passou por esta fase. A minha oração é que vocês não precisem passar por isso, porque não há nada que se aproveite quando você se afasta dos caminhos do Senhor. É melhor você cantar aqui do que você cantar numa roda de samba. É melhor você adorar aqui do que você cantar e dançar funk. É melhor você adorar aqui e dizer glória a Deus do que você cantar essas músicas deprimentes que só vai estimular você a encher a cara e trair ou ser traído. Então, o ambiente espiritual daqui é completamente diferente do ambiente de fora da igreja. E por fato de eu ter passado um período fora e me envolvido com esse tipo de programação, quando eu voltei para Jesus, eu não dava conta de cantar os hinos da harpa se não fosse no ritmo do samba, né? Então eu ia cantar, vocês estão rindo porque vocês não estavam em casa assim que eu me converti. Eu ia cantar foi na cruz, onde um dia eu vi, de repente eu já estava no ritmo de samba, totalmente fora do ritmo sacro que a gente estava cantando aqui. E aquilo ali me incomodava muito, por quê? Porque as minhas irmãs eram crentes, a minha família crente, o meu pai pastor, e aí eles ficavam lá dos outros cômodos rindo, e eu pegava os hinos da harpa, cantava, mas tudo fora do ritmo, tudo fora do tom, sempre naquele jeito do samba, até que Jesus fez a obra, e agora eu estou liberto disso, graças a Deus por isso. Mas não foi fácil.
E aí, irmãos, sabe o que foi que aconteceu? Passado muito tempo, é claro, eu não suportava ouvir nenhum hino no ritmo de samba. Eu não suportava ouvir nenhum hino no ritmo de pagode. Por quê? Porque sempre que eu ouvia aquele ritmo, de alguma forma remetia, voltava no tempo e voltava naquele contexto. Sabe o que é isso? Todas as vezes que você está na presença de Deus, que você tem um flash de recordação do tempo que você está em pecado, você se entristece, porque a melhor coisa que tem é quando a pessoa está na presença de Jesus. A melhor coisa que tem é quando a pessoa sente a alegria da salvação. Não há nada que substitui você cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar. Não há uma mensagem mais edificante, mais esperançosa do que você glorificar a Jesus Cristo. No entanto, irmãos, quando uma pessoa sai do mundo do pecado, quando ela sai, naturalmente acontecia com os coríntios o que aconteceu com o pastor Eliel. Hoje eu ouço e não me importo, porque isso não me interfere em mais nada, né? Inclusive eu até mando para os meus amigos hinos no ritmo, porque tem alguns que estão lá. E aí eu penso comigo, eu vou alcançá-los lá, que eles vão pensar, é um pagodinho, mas a mensagem do evangelho está chegando. Paulo disse assim: eu fiz-me de fraco para os fracos, fiz-me de forte para os fortes, eu fiz-me de tudo para ganhar alguns. Então tudo é válido para você pregar o evangelho. No entanto, irmãos, esse é um posicionamento de alguém que já está maduro na fé. No caso dos coríntios, o que acontecia? Eles tinham abandonado o paganismo, e tinha parte daquele público que ainda estava enfraquecido na fé. Qualquer coisa escandaliza o novo convertido, qualquer coisa escandaliza um novo crente. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai nos instruir no capítulo 8 e no capítulo de número 9, que nós precisamos cuidar dessas pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele termina o capítulo 8, ele diz assim, por isso, se a comida, que no caso a carne, serve de escândalo a meu irmão, nunca mais eu comerei carne. Porque para Paulo o mais importante era o amor, não era produzir escândalo em ninguém. Então há um princípio aqui estabelecido pelo apóstolo Paulo para tratar com esses dois grupos. Primeiro, o grupo dos fortes, que tinha uma fé mais consistente, e o grupo daqueles que eram considerados fracos, que ainda aquelas carnes, aquelas comidas, aquelas bebidas que eram infelizmente oferecidas àquelas divindades, abalavam a sua fé e escandalizavam aquelas pessoas. E aí Paulo vai começar a tratar disso na igreja de Corinto. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que está acontecendo na igreja de Corinto não só aconteceu lá, também acontece aqui. Não só aconteceu na igreja de Corinto, também aconteceu em outras igrejas que o apóstolo Paulo fundou. É natural, dentro de uma comunidade como essa, nós temos pessoas que já são mais fortificadas na fé, nada abala essa pessoa, né? Vamos usar aquela frase do Instagram, nada me abala, né? E aí você bota a balinha lá, nada me abala. Tem gente que é assim, né? Nada te abala, e é gente forte na fé. Você já enfrentou lutas, você já enfrentou adversidades, você já rompeu com um problema no seu casamento, você já viveu tempos de escândalo dentro da comunidade, você já viu crente falar mal de crente, você já viu crente se desviar, crente se prostituir, você já viu as pessoas se afastar da presença de Deus, mas pela misericórdia e a graça do Senhor, você está guardado debaixo das asas do Altíssimo, e Deus ainda permite que você fique firme nas promessas de Jesus. Não é, 107. Você fica firme nas promessas. Então o que Paulo vai mostrar para nós? Que o problema desta igreja fraca, ou desse grupo forte e desse grupo fraco, acontece em todas as igrejas. Em todas as igrejas.
Qual que é a orientação que o apóstolo Paulo dá para tratar desses dois grupos? Eu vou usar uma referência fora da carta de Corinto para evidenciar que o problema de ter um grupo forte e outro grupo fraco, ele não acontecia apenas na igreja de Corinto. Por favor, localize a carta aos Romanos, o capítulo de número 14. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 3. Eu quero pedir aqui o apoio dos nossos irmãos que nos ajudam na leitura. Capítulo de número 14, eu vou fazer diferente, eu vou fazer eu mesmo a leitura, tá? Para facilitar. Você vai acompanhar em sua Bíblia a carta aos Romanos, capítulo de número 14, do versículo 1 até o versículo de número 3. Nós vamos fazer essa leitura, que você vai perceber Paulo tratando dos mais fracos e dos mais fortes. Ele diz assim, ó: acolhei o que é débil na fé, ou o que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então eu vou traduzir isso para vocês. Paulo dá aqui 3 conselhos para esta relação entre os crentes que são considerados fracos com os crentes considerados fortes. Paulo diz aqui, ó: acolhei os fracos. Irmãos, isso aqui não é uma sugestão, é uma recomendação. Se você perceber que alguma pessoa tem mais fragilidade na fé, o que você tem que fazer com ele? Acolher ele. Acolher ele com uma observação: se não for para vocês discutirem, observe isso, porque não resolve. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia explica tudo. As pessoas falam assim: não, mas o irmão não tem paciência comigo, o irmão não me ouve, o irmão não quer saber o que eu penso, né? Mas você pode acolher uma pessoa que é fraca na fé. Então eu não sei se vocês estão me entendendo. Paulo está dizendo: acolhe, mas não para discutir, porque tem gente que quer ser acolhido, mas quer ser acolhido com o propósito de dar opinião, de discutir, de impor o seu ponto de vista. E Paulo não está querendo entrar no campo das discussões. Paulo está querendo nos orientar que nós devemos acolher com uma observação, não para discutir opinião. A segunda observação ainda está aí, no versículo de número 2. Paulo tentando ajustar o grupo dos mais fortes com os mais fracos. Ele diz assim: olha, eu quero que vocês entendam que um crê e o outro não crê que se pode comer de tudo. A grande discussão era: o que eu posso comer, o que eu não posso? Eu como essa carne, eu não como essa carne? Ou melhor, eu acho que eu vou comer só legumes, porque se eu comer legumes, o legumes vem logo da terra, então não tem esse negócio de oferecer legumes aos deuses, então eu vou comer só os legumes. Então aqui Paulo está dizendo: gente, vocês não precisam entrar nesse campo de discussões. A realidade é que o grupo do fraco e dos fortes, eles sempre vão permanecer entre nós. Então entenda, uns vão crer que tudo pode e outros vão crer que nem tudo pode. Então não precisam investir energia nisso. Agora, um vai crer que vai ter restrição de alimento, e outro vai dizer que não vai ter restrição de alimento. Inclusive eu quero agradecer você pelo presente. A sua mãe muito me alegrou. Quantos aqui gostam de piqui? Diga amém. Piqui é uma relação de amor ou ódio, né? Ou você ama ou você odeia. Quantos aqui amam piqui? Deixa eu ver. Gente, vocês têm que amar a Jesus, viu? Eu sei que é força de expressão, vocês amam Jesus. Mas deixa eu só conferir aqui, porque quando chegar na época, eu vou escolher umas casas para almoçar ou jantar. Levanta a mão aqui quem gosta de piqui, deixa eu ver. Tem os baianos lá no fundo que não gostam de jeito nenhum, nem do cheiro. Não olhe para trás não, gente, vocês são curiosos demais. Então,
A terceira consideração que Paulo faz aqui, a primeira é que nós devemos acolher os fracos. A segunda é entender que um crê e o outro não crê, que não há restrições de alimento. E para a gente concluir, Paulo diz assim, ele dá uma orientação que nós precisamos colocar em prática. Olha o que Paulo diz aqui no capítulo 14 e o versículo de número 3. Ele diz assim: quem come, não despreze o que não come. Então quem come, quem é forte, não pode desprezar quem é fraco. E quem é fraco não pode julgar quem é forte que come. Então, o ajuste é para os dois grupos. Paulo não trata os fortes como favorecidos, não. Paulo diz assim, olha, quem come, não despreze. E quem não come, não julgue. Então, Paulo está tratando exatamente com o problema. Por quê, irmãos? Porque na relação da comunidade, para Paulo, comer ou não comer é algo secundário. O prioritário é a minha comunhão. O prioritário é o evangelho. A prioridade é nós ganharmos almas. Comer ou não comer um alimento era um assunto secundário. E eu preciso liberar uma palavra para o seu coração nesta noite. Não invista tempo, não gaste energia, não fique discutindo por coisas secundárias. O evangelho é claro, Jesus Cristo é a manifestação do amor de Deus. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu como isso, eu como aquilo, eu uso isso, eu uso aquilo. Não, irmão, prega o evangelho. Jesus Cristo está voltando. Às vezes você fica embaraçado com coisas secundárias, com coisas que não interferem, que não mudam, e as almas sendo encaminhadas para o inferno. Não, a nossa comunidade de fé vai olhar para Jesus. Nós vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Paulo faz essas três considerações escrevendo aos Romanos. Quando nós voltamos, eu quero concluir essa parte, quando nós voltamos para a carta aos Coríntios, nós vamos perceber que o resumo do capítulo 8 e o capítulo 9, ele se dá com duas afirmações. Quem quiser anotar, o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10 são três capítulos que compõem a resposta que o apóstolo Paulo dá para os irmãos que estavam com dúvidas acerca das carnes ou das coisas que eram oferecidas aos ídolos. Então esses três capítulos, eles compõem uma única resposta do apóstolo. Eu quero trazer para os irmãos duas afirmações importantes que Paulo traz acerca da liberdade cristã. A primeira, eu vou dizer para vocês, a liberdade cristã, ela não é regida pelo meu conhecimento, pelo seu tempo de crente, pelo seu conhecimento de doutrina. A liberdade cristã não é regida por isso. A liberdade cristã, para Paulo, ela é regida pelo amor. Eu vou entender a liberdade cristã se eu colocar o amor em primeiro lugar. Se eu colocar o amor em primeiro lugar, eu não vou desprezar e também não vou julgar, porque o meu coração está cheio de amor. O que eu vou fazer? Eu vou acolher essa pessoa, eu vou ter paciência com o tempo de maturidade dela, se ela me permitir. Então a primeira afirmação que o apóstolo Paulo traz, em resumo do capítulo 8 e 9, é essa: a liberdade cristã, ela não é regida pelo nosso conhecimento, mas ela é regida pelo amor. Capítulo de número 8 da carta que Paulo escreve aos Coríntios, versículo de número 1, Paulo diz assim: o saber ou o conhecimento
ensoberbece, mas o amor edifica. Paulo, no capítulo de número 13, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Irmãos, eu disse aqui na terça-feira passada, a minha identidade não é o cartão de membro da Assembleia de Deus. A minha principal identidade é quando eu manifesto o amor de Cristo na vida do meu irmão, quando eu manifesto o amor de Cristo na vida dos meus filhos em casa, quando eu tenho consciência que eu preciso ser imitador de Jesus no meu trabalho, nas minhas relações. Todos os dias eu peço perdão a Deus, porque nem sempre nós conseguimos imitar a Jesus, mas nessa noite, a palavra do Senhor nos afirma que a minha liberdade, que o meu comportamento não é regido por aquilo que eu sei, mas pelo amor de Cristo derramado em nossos corações. Paulo escreve que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e amor e paz. Aonde? No Espírito Santo. A segunda afirmação, nós entendemos assim, olha, Paulo afirma: eu tenho liberdade. Paulo diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu tenho liberdade de fazer as minhas escolhas, mas eu não posso abrir mão da responsabilidade do meu testemunho. Por quê? Eu posso ter a liberdade, mas se o meu testemunho, se o meu comportamento, se as minhas atitudes, de alguma forma, mesmo que seja numa coisa simples, como Paulo estava dizendo, na compra de um alimento, produzir escândalo para alguém, o que eu vou fazer? Eu vou abrir mão do meu direito. Eu vou abandonar o meu direito. Eu vou abrir mão de fazer alguma coisa por força da fraqueza de um irmão que está ao meu lado. Porque Paulo entende. E aí você precisa compreender que o capítulo de número 9 é exatamente a sequência do 8. Paulo começa o 9 dizendo assim: olha, não sou eu porventura livre, não sou eu apóstolo, não vi Jesus o nosso Senhor, acaso não sois o fruto do meu trabalho no Senhor? O que Paulo está dando continuidade? Paulo está dizendo assim: olha, eu como apóstolo, ainda que alguém duvide da minha autoridade apostólica, ainda que alguém questione, ainda que alguém coloque à prova a minha autoridade apostólica, eu quero dizer, eu tenho os direitos de apóstolo, mas eu vou abrir mão dos meus direitos de apóstolo somente para ganhar alguém. Oh, irmãos, isso é coisa maravilhosa. Eu fiquei pensando com isso, obreiros. A gente não quer abrir mão da nossa autoridade ministerial. A gente não quer abrir mão da nossa atividade de serviço que a gente presta na igreja. A gente assume algum cargo de liderança e às vezes alguma coisa foge do nosso controle, alguém não nos consulta, falta comunicação, às vezes a gente já fica impaciente. Mas Paulo vai dar sequência aqui dizendo, primeiro, ele vai fazer defesa da sua autoridade apostólica. Paulo vai dizer: eu sei que tem algumas pessoas que não me consideram aí. Lembre-se que a igreja tinha praticamente 4 partidos. Um dizia assim: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo, outros diziam: eu sou de Pedro, e outros diziam: eu sou de Cristo. Então Paulo sabia que existia um grupo que não o considerava como apóstolo. E aí Paulo, em primeiro lugar, do versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 9, ele vai fazer uma defesa à sua autoridade apostólica. Ele vai dizer o seguinte: não sou eu livre, não sou apóstolo, não vi Jesus o nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Por que Paulo está fazendo essas perguntas? Porque
existia um grupo que só considerava um apóstolo se de fato a pessoa tinha tido uma experiência com Jesus, tivesse andado com Jesus. Agora Paulo, ele não andou com Jesus, andou? Não andou, mas a Bíblia diz no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que Jesus procurou Paulo. Jesus disse assim para o profeta: vai lá, porque Paulo é para mim um vaso escolhido. Paulo descia para perseguir a igreja, mas ele não sabia que ele ia ter um encontro com Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: coisa boa é quando o homem tem um encontro com Jesus. Coisa boa é quando uma mulher tem um encontro com Jesus. Você quer realmente perceber se uma pessoa se converteu? É quando de fato ela teve uma experiência com Deus. O Espírito Santo passou a fazer morada no coração dela. Aí a vida dela é diferente, o andar dela é diferente, ela fala diferente, o vocabulário dela é diferente, a roupa dela é diferente. As pessoas vão percebendo que ela está mais calma, que ela está mais educada. Alguém pensa assim: é uma orientação do coach. Não, é a presença do Espírito Santo fazendo morada no coração do homem e da mulher. Então imagine para Paulo, eu não vou tecer muitos comentários, mas existia algum grupo lá que talvez pensou: não, Paulo perseguiu a igreja, Paulo não é digno de ter chamado o apóstolo. Paulo diz assim: olha, se alguns não me consideram, eu quero dizer, pelo menos vocês têm que me considerar, porque vocês são um selo do meu apostolado. Por quê? Porque a igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo. A igreja de Corinto foi fundada na segunda viagem missionária. A igreja de Corinto foi fundada debaixo de uma grande perseguição. Mas a igreja de Corinto também foi fundada em um ambiente de milagres, de manifestação da graça de Deus. Prendia o Paulo, Jesus, ou o próprio Deus mandava soltar. Sabe por quê? Porque quando a pessoa é enviada por Deus, pode até levantar as dificuldades, pode até levantar as lutas, pode até levantar as perseguições, ela vai triunfante, ela vai em frente, ela não desiste, ela caminha. Por quê? Porque ela é chamada por Deus, ela é comissionada por Deus, ela é enviada por Deus, e quando Deus vai na frente, irmãos, nada pode impedir. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Quando a pessoa é guiada por Deus, quando a pessoa é enviada por Deus, irmão, você não olha a meteorologia, você não olha o tempo, você não se preocupa se vai chover, se vai ficar quente. Você não preocupa, porque se você não tiver experiência, Deus fala contigo. Se você não teve ainda experiência com Deus, Deus vai falar com você como falou comigo. Se você ainda não tem uma vivência com Deus, o Senhor vai usar um profeta e vai dizer: eu vou cuidar da tua casa, eu vou manter a sua família, eu vou te sustentar, nada vai te faltar, porque eu estou indo na sua frente e você é o meu enviado. Então a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Eu preciso compartilhar isso com alguém que talvez seja a sua experiência. O Senhor tem falado: eu vou cuidar de você, eu vou te sustentar, eu vou te fazer próspero. E aí você fica duvidando, você fica com medo. Nessa noite coloque o medo por fora, porque se você for um apóstolo, se você for um enviado, se você for um mensageiro, se o Senhor tiver uma obra na tua vida, aconteça o que acontecer, o Senhor vai te sustentar com a destra da tua justiça, e você vai vencer todos os seus obstáculos. Alguns lá duvidavam da autoridade apostólica, mas aí como é que Paulo vai construir a autoridade apostólica dele numa igreja que tinha uma parte que não ia muito com a cara dele? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nunca é unanimidade.
Você pode ser querido, você pode ser abraçado, você pode ser amado, você pode ser visitado, você pode receber presente todos os dias, como graças a Deus, Deus tem me abençoado aqui nessa cidade, mas nunca é unanimidade. A história de autoridade apostólica, ela é construída. As pessoas precisam ter experiência com você. E deixa eu dizer uma coisa, até isso acontecer, tem hora que a gente sofre muito. Sabe por quê? Porque a nossa expectativa é que todas as pessoas nos reconheçam como enviado de Deus. E aí quando não vem esse abraço, vem a rejeição, vem as calúnias, vem as perseguições. Mas eu quero dizer para vocês, o mesmo Deus que chamou vai capacitar, o mesmo Deus que chamou vai te sustentar, o mesmo Deus que te chamou vai te fortalecer nos dias de angústia, o mesmo Deus que me chamou também te chamou, e Ele vai nos sustentar, Ele vai guardar as nossas vidas e vai nos fazer frutificar. Tudo leva um tempo. Se vocês observarem, olha por favor o versículo de número 3 do capítulo 9. Paulo diz assim: a minha defesa para com os que me interpelam é esta. Então lá, apesar de Paulo ter fundado aquela igreja, existia parte de um grupo que eles simplesmente duvidavam e questionavam os direitos do apóstolo Paulo. Tem coisa que nos conforta, tem coisa que nos acalma. E aí Paulo é obrigado a fazer não só uma defesa do seu apostolado, como Paulo vai fazer defesa dos seus direitos enquanto apóstolo. Paulo diz assim no versículo de número 4, acompanhe na sua Bíblia: não temos nós o direito de comer e beber? Existia um grupo lá que estava questionando isso. E Paulo pergunta: será que a gente não tem o direito de comer e beber? Ele prossegue dizendo: será que também nós não temos o direito de fazer nos acompanhar de uma irmã? Ou seja, Paulo está dizendo assim: será que eu não posso, além de ter o meu sustento, eu ter o sustento de uma esposa comigo? Paulo está falando aqui do direito de ele ter também a sua família sustentada pela igreja. Versículo de número 6, ele fala isso fazendo comparação com os demais apóstolos. Ele diz assim: será que nós não temos direito de alguém nos acompanhar, numa mulher, como fazem os demais apóstolos? Ele fala dos irmãos do Senhor, que no caso eram Judas e Tiago, que eram apóstolos, mas tinham as suas esposas. Pedro, que tinha suas esposas e que recebeu até o milagre de Jesus quando a sua sogra foi curada. Então os apóstolos tinham esposas, eles podiam levar consigo as suas esposas para as viagens missionárias e serem sustentados pelas igrejas. Mas tinha um grupo da igreja de Corinto que questionava. Isso que acontece nos nossos dias não é novidade. Na internet tem muita gente assim questionando. É claro, tem muita gente que não tem boa procedência, mas tem muita gente séria no Brasil. Tem muita gente comprometida com o evangelho. Tem muita casa aberta aí que às vezes a pessoa começa a fazer um trabalho sem a menor responsabilidade, sem a menor transparência, sem a menor ordem. Você chega, no outro dia você é recebido. Eles não perguntam a sua procedência, eles não querem saber se você é uma pessoa realmente convertida. Aí às vezes chega dentro da nossa igreja, aí você fala assim para a pessoa: olha, aqui funciona assim, tem que ser recebido como membro, você precisa estar com a sua situação regularizada dessa forma, você precisa se batizar, passar pelas águas, você precisa ser cadastrada como membro, ser recebida como membro, para você fazer parte dos departamentos da
igreja, para você fazer parte da Santa Ceia. Tem muita gente que pega as coisas e vai embora, mas isso daqui é sinônimo de ordem, é sinônimo de organização, é sinônimo que aqui nós trabalhamos as coisas de uma forma séria. Eu glorifico a Deus por causa das minhas passagens pelo Brasil. Eu já vi muitas denominações, mas a nossa igreja tem 85 anos de história. Boa parte dos presidentes, algumas pessoas aqui conheceram, são homens sérios, comprometidos. Esses muros, essas construções, esse patrimônio que nós temos aqui, tem suor, tem sangue, tem lágrimas, tem doenças espalhadas aqui de pastores que passaram por aqui e deixaram a sua contribuição. Então isso aqui é coisa séria, não é coisa bagunçada, isso aqui é coisa espiritual. Essa casa aqui foi construída para receber a mim, receber a você, para juntos nós glorificarmos a Jesus e pregarmos o evangelho do Senhor. Mas Paulo diz assim, Paulo levanta os seus direitos como apóstolo. O direito de comer e beber no versículo 4, o direito de ter uma esposa consigo na obra missionária no versículo de número 5, e o versículo de número 6, Paulo diz assim: ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Eu vou encerrar aqui por questão do tempo, mas eu explico para vocês o que Paulo estava fazendo aqui. Se você ler o capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, você vai perceber quando Paulo chega na cidade de Corinto. Paulo vai começar o trabalho na casa de um casal chamado Átila e Priscila. Quando Paulo chega lá, esse casal, eles tinham o ofício de construir tendas. Provavelmente Paulo aproveita a hospedagem na casa desse casal, onde eles começam o trabalho, e Paulo chega em Corinto primeiro trabalhando. Só que vai chegar o momento, depois que Paulo passa por Filipos, que é a carta aos Filipenses, a igreja de Filipe era uma igreja que deixava saudades, inclusive na ajuda. E vieram 2 obreiros da igreja de Filipe, também em viagem missionária, e fizeram algumas arrecadações lá, que permitiu o apóstolo Paulo atuar de forma integral na pregação do evangelho, porque Paulo fazia tendas de segunda a sexta, e sábado ele ia para a sinagoga pregar. Quando ele recebe a ajuda financeira da igreja de Corinto, o que Paulo faz? Paulo se dedica diariamente para pregar o evangelho. Paulo se torna um pastor de tempo integral. É isso, obreiros? É ou não é? Só que quando Paulo se torna um pastor de tempo integral, Paulo fica passivo de questionamentos. E aí Paulo fala assim: será que só eu e Barnabé não temos o direito? É muito complexo o pastor falar nisso, porque o pastor é um pastor de tempo integral. É um desafio para mim, mas eu estou expondo aqui a palavra do Senhor. Primeiro, Paulo enfatiza que ele tinha o direito de receber o sustento. É só você ler. Tem muitas referências bíblicas. O trabalho pastoral é considerado um trabalho legítimo. Para alguns não. Outro dia uma pessoa perguntou para mim: pastor, uma amiga, uma prima, não sei o que foi, perguntou: o que o senhor fica fazendo o dia todo no gabinete? Porque não sabe que o trabalho pastoral é legítimo. A gente não convida a pessoa para acompanhar, porque de repente a pessoa não dá conta de acompanhar. Mas o trabalho pastoral é legítimo. E eu glorifico a Deus que, apesar de eu ser um pastor de tempo integral e trabalhar o dia inteiro como os demais irmãos trabalham, eu ainda consigo administrar o meu tempo para me aprofundar nas Escrituras, para preparar a pregação, para preparar o sermão, para eu fazer visitas, para eu ir ao hospital, para eu dar atendimento, para eu resolver questões administrativas. Mas o trabalho pastoral, ele é considerado legítimo. Mateus capítulo de número 10 e o versículo de número 10 diz que digno é o obreiro do seu salário. Existem várias referências aqui. O trabalho pastoral, ele também é digno de sustento, ou de um sustento digno. Graças a Deus,
não se aplica à minha dificuldade do sustento da igreja. Graças a Deus não. Mas existem muitos irmãos que lutam, que trabalham de dia e de noite. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: eu preciso ensinar a igreja nesse sentido, que o pastor, o trabalho pastoral, ele é digno, é um trabalho digno de sustento. Sabe por quê? Porque está existindo uma onda de perseguição na vida dos pastores e dirigentes, e está afastando as pessoas do desejo de seguir a Cristo e, sobretudo, seguir no ministério. Tem gente que olha para a esposa do pastor e fala assim: Deus me livre, eu ser esposa do pastor para sofrer desse tanto. Eu prefiro deixar cultuar a Deus, ir para minha casa, dormir, descansar. Esposa do pastor pensa nos problemas de todo mundo. Esposa de pastor atende fora do horário. E aí, por força da pressão, alguém fala assim: eu não quero ser esposa de pastor, eu não quero ser obreiro. Mas está repreendido em nome de Jesus. Eu acredito que o Senhor vai levantar mais homens, mais mulheres para pregar o evangelho, para restaurar famílias, para tirar jovens das drogas, da prostituição, para restaurar casamento, para dar dignidade, para fazer as pessoas prosperarem. Eu gosto do evangelho, porque o evangelho, quando chega na vida de um homem, transforma completamente. Tem gente aqui que, se não fosse o evangelho, estava na sarjeta. Tem gente aqui, se não fosse o evangelho, já estava morto, já estava no cemitério. Você sabe que você é um milagre, você sabe que você é a resposta de oração, você sabe que alguém cansou os joelhos, marcou o joelho, mas você está aqui hoje porque você é resultado de uma vida de intercessão, de uma vida persistente na oração, de pessoas que acreditaram, sofrendo, como o nosso irmão diz aqui hoje, passando por lutas, passando por prova, mas não desistindo da sua casa e da sua família. Eu quero concluir, para os irmãos não achar que o pastor está puxando a sardinha para a brasa, ou a brasa para a sardinha, eu não sei como é que funciona. Mas o que Paulo faz no capítulo de número 9, de forma resumida? Primeiro, Paulo enfatiza que ele tinha direito de receber o sustento financeiro. Era legítimo o trabalho. Era legítimo. E quem aprende isso rápido, eu quero dizer para você, está na frente. Só que Paulo, no capítulo de número 9, Paulo também enfatiza que ele tinha o direito de recusar o sustento. Paulo diz assim: olha, eu tenho direito de comer e beber, eu tenho direito de levar comigo a minha esposa, eu tenho direito de receber um sustento digno como os demais apóstolos, mas eu também tenho o direito de recusar o sustento desta igreja. E foi isso que Paulo fez. Agora, por que Paulo fez isso? Diga: por que, pastor? Pergunta de novo: por que, pastor? Porque Paulo entendeu, ele queria deixar o exemplo. Ele queria mostrar para a igreja de Corinto que, ainda que ele tivesse o direito, ele abriria mão do seu direito para conquistar e salvar quem se escandalizava. É por isso que é a resposta, Karen, é por isso, Wellington, que a resposta segue do capítulo de número 9. A resposta do capítulo de número 9 não é para eu usar, para dizer para vocês que eu tenho direito, mas é para mostrar para vocês que eu também posso, como pastor, ser o exemplo de abrir mão do meu direito para salvar alguém, para conquistar o mais fraco, para levar o evangelho e para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Então, o que a igreja precisa fazer? Reconhecer o direito, mas reconhecer que também precisa abrir mão do direito. É por isso que Paulo diz assim: olha, se o comer carne vai escandalizar o meu irmão, eu abro mão de comer carne, porque para mim a prioridade é a comunhão com o meu irmão. Então Paulo pega o exemplo do seu sustento. Irmão, não tem nada pior do que mexer do nosso bolso. Quem aqui recebe salário? Levanta a mão, que tem olerite. Olha aqui, levanta a mão aí. Eu queria ver como é que vocês iriam reagir se o empregador cortasse 50% do que vocês ganham.
O que Paulo está ensinando aqui é que a gente precisa cortar na carne para salvar alguém que está do nosso lado. O que Paulo está mostrando para mim, olha, eu estou abrindo mão, eles estão questionando o meu direito de sustento, mas eu abro mão para a igreja de Corinto. Eu prefiro construir tenda, mas salvar. Eu prefiro morar de favor na casa de Áquila e Priscila, mas pregar o evangelho, abrir uma congregação e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Fique de pé, por favor. O que nós precisamos aprender, pastor, com Paulo, na resposta que ele dá sobre as carnes ou as comidas oferecidas aos ídolos? Eu preciso abrir mão do meu direito às vezes. O tema de hoje é: para ganhar mais, de vez em quando você precisa perder. Viu, minha irmã? Viu, meu irmão? Para você ganhar mais, de vez em quando você precisa perder. Abrir mão do seu direito. Não, mas é direito meu. Não, mas fui eu que fui ofendida. Fui eu que fui caluniado. Tem hora que você tem que perder para ganhar mais. E Paulo fez isso escrevendo aos Coríntios. Ele falou assim: eu tenho uma autoridade apostólica, porque na minha vida eu construí essa autoridade. Eu tenho e abro mão do que eu tenho para eu ganhar você. Quantos compreenderam a palavra? Tem hora que você vai ter que abrir mão do seu posicionamento lá na empresa para ganhar alguém que está do seu lado. Tem hora que você vai ter que abrir mão da sua posição lá. Você é diretor, você é gerente, você é supervisor. Tem hora que você tem que chamar a pessoa e falar assim: olha, eu quero te abençoar, primeiro com o evangelho. Porque hoje está difícil, irmãos. Eu quero até voltar a minha atenção para os adolescentes aqui. Tem competências espirituais que vocês aprendem aqui na igreja, que faz toda a diferença no mercado de trabalho. Compromisso, lealdade, fidelidade, integridade, pontualidade, proatividade. São competências que faz a diferença no mercado de trabalho. Sabe por quê? O conhecimento hoje foi transformado em conhecimento virtual. Você precisa de uma informação, ou o Google te responde, ou a inteligência artificial te dá a resposta. O que faz a diferença? O que faz a diferença é aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina nessa noite. Para você manter uma boa relação lá no seu trabalho, para você ter uma cultura, um clima organizacional dentro da sua empresa, tem hora que você precisa abrir mão do seu direito, abrir mão daquilo que você já tem, para conquistar alguém que está do teu lado. E isso você aprende aqui de graça. Mas você chega lá num trabalho diferente. Eu converso com os meus filhos. O pastor é pastor de tempo integral, mas parte do meu dia eu passo me atualizando para servir vocês, para que no momento em que você chegar aqui, se eu não tiver de bate pronta a resposta, eu pelo menos te dar um direcionamento. Porque nós não podemos perder para o diabo. Nós não podemos perder para Satanás. Nós não podemos perder para quem vive na promiscuidade, para o pecado. Eu preciso dizer isso para vocês: as melhores poltronas, as melhores posições, as melhores cadeiras têm que ser ocupadas por nós, porque primeiro o Senhor nos deu o Espírito Santo, o Senhor nos deu a sua palavra, e Ele te deu saúde e inteligência para você fazer a diferença onde você colocar os seus pés. É por isso que o apóstolo nos ensina: tem horas que a gente perde, abre mão do direito para ganhar mais. Eu quero saber nessa noite quem quer ganhar mais. Então eu quero orar pela sua vida. Vem aqui à frente. Quem quer ganhar mais? Se você quer ganhar mais, vem aqui à frente. Eu só estou esperando só para depois dar a cortada. Vem cá, quem quer ganhar mais? Não adianta fugir mais não. Quem quer ganhar mais? Alguém, só esses casais? Não precisa ficar com medo não vai ser nada difícil. Paulo nos ensinou. Quer ganhar mais? Vem, Emerson. Quer ganhar mais? Esteja disposto a perder.
Vem, Jéssica. Quero orar por você, vem. Oremande faço e dequemes. Quer ganhar mais? Esteja disposto a abrir mão dos seus direitos. Você que briga por qualquer coisa, você que faz questão de pouca coisa, Jesus está falando com você. Você perde uma discussão hoje, mas mantém o seu casamento. Você abre mão de uma resposta hoje, mas mantém o seu emprego. Você deixa de dar uma resposta para o seu pai e para a sua mãe e recebe a graça, a bênção de Deus sobre a sua vida. Tem muita gente que não prospera porque não ouve a voz de Deus. Tem hora que a gente precisa perder para ganhar mais. Paulo diz, eu abro mão. Eu abri mão, não é porque eu quero cobrar de vocês, eu abri mão para deixar para vocês o exemplo. Tem hora que eu vou abrir mão da minha liberdade para não produzir o escândalo em alguém. Querido Deus, eu oro nesta noite, eu entendo a responsabilidade que tenho sobre mim, Senhor, de conduzir esse povo, esse rebanho, e para alguém falar sobre o sustento do apóstolo é um desafio. Mas para mim eu prego com a minha consciência tranquila, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei aquele que me sustenta, eu sei aquele que me guarda, eu sei aquele que me faz próspero, eu sei aquele que me inspira, eu sei aquele que me capacita, eu sei quem é aquele que me orienta. Eu sei que o Senhor está aqui nesta noite através do teu Espírito Santo. Pai querido, eu sei que o Senhor já me fez prosperar muitas vezes, porque eu tranquei a minha boca, porque eu me calei, porque eu suportei, porque eu fiquei muitas vezes triste por não responder, por não trazer nada à tona, mas o Senhor nesta noite, através da sua palavra, conforta o meu coração, e nós vamos cantar, nós vamos glorificar, nós vamos exaltar ao Senhor, antes de abrir o mar, porque nós cremos no Senhor. Nós precisamos, Senhor, confiar mais em Ti, para poder glorificar e profetizar, Senhor, antes que o milagre chegue. E eu quero declarar nesta noite, Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus, o Senhor vai realizar milagres na vida de alguém, o Senhor vai conceder vitórias na vida de alguém, o Senhor vai dar nesta noite respostas na vida de alguém que tem pensado, meu Deus, eu tenho aberto mão dos meus direitos, eu tenho aberto mão das minhas opiniões, eu tenho aberto mão de muitas coisas, e hoje o Senhor te consola nesta noite. Tem um milagre te esperando, tem uma providência te esperando, tem uma resposta de Deus te esperando, tem algo do céu separado para a tua vida. Quantos nessa noite acreditam nisso? Levante uma de suas mãos para glorificar a Jesus. Diga bem forte que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo permaneçam sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todo o povo de Deus. E todos juntos nós vamos dizer: há em nosso meio alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Eu vim nesse culto, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero seguir a Jesus. Há alguém nessa noite que quer aceitá-lo como seu Salvador?